E você me contou até de uma situação que você percebeu da relação que os seus filhos, teve um dos seus filhos que teve um desafio para adaptação na escola, não foi? Foi. Eu estava numa fase complicada, uma época na agência. O meu mais velho tinha 4 anos. E eu todo domingo estava mal, estava triste, dava uma chorada. Parece que é um drama, né? Por dizer, gente, eu fui muito feliz em agência propaganda, tá? Em 28 anos eu vou contar 2 casos extremos aqui, mas eu fui muito feliz. E eu estava bastante estressada, uma época de muita concorrência, de muita coisa. O Felipe nunca teve problema para entrar na escola. Desde pequenininho, a primeira adaptação dele era aquela que eu fiquei mal, né? Como mãe, que falou, foi a primeira mãe a ser... Não, pode sair, não precisa mais ficar na adaptação, ser liberada, todos os mães curtindo lá com seus filhos e eu indo pra casa. E aí, um belo dia, ele resolveu travar. E não entrava na escola por nada, agarrava na minha perna e chorava. Aí eu fui pra minha terapeuta, falei, meu Deus, sabe o que tá acontecendo? O menino nunca teve isso, nenhuma escola. E a gente mudou do Rio pra São Paulo, então teve um monte de mudança pra ele. E aí ela falou, como é que você tá? Como é que você tá passando pra ele? O que tá acontecendo na tua vida? Porque ela sabia, obviamente, que eu tava bem estressada na agência. E eu falei, não, eu chego em casa, né, falo pro Beto e não sei o que, e desabo, e domingo à noite eu tô mal. E o que você fala pra ele, né, quando você vai pro trabalho, e a casa, e a escola, como é que é? Não, eu saía de casa, deixava ele na escola e ia pro trabalho. Então, mamãe vai pro trabalho, você vai pra escola, mamãe vai pro trabalho, você vai pra escola. Na cabecinha dele, foi o quê? Ele não quer, a mamãe tá mal no trabalho, eu não quero que ela vá, então também não quero ir pra escola. Se eu ficar em casa, quem sabe ela fica em casa. E ela, minha terapeuta falou, começa a falar coisas boas. Nossa, eu tive um dia super bom. Por mais que não tenha, depois você chora no chuveiro. Mas experimenta fazer isso. Em 3 dias, tirei com a mão. E ele passou a ir pra escola feliz e contente. Também é muito importante a gente entender a linguagem não verbal. Porque você pode até falar que o trabalho é bom, mas você sai arrumada pro trabalho e volta para casa no fim do dia assim, ó. Se o homem está com a gravata aberta, a camisa aberta, né? Você volta toda descabelada, assim, e fala, não, trabalhar é bom, meu filho. Quer dizer, a criança vai observar, porque a criança é muito mais observadora, e quanto mais precoce, ela entende melhor a linguagem não verbal que a verbal. Ela conhece poucas, ela não conhece uma frase inteira, mas ela conhece o não verbal, a entonação de voz, a acentuação, a postura, e ela faz essa leitura. Então, assim, você manda uma mensagem dupla, que chama, e a mensagem dupla, ela gera conflitos, gera problemas que a gente não percebe. Né? Perfeito, então, e eles percebem mais o comportamento do que o que a gente fala, né? Desculpa. Exatamente, então se perceber, é fundamental isso. E eu quis trazer isso porque ela estava exatamente falando da liderança. E muito, na verdade, é desse exemplo, desse comportamento que os pais ou esses líderes, eles têm junto à sua equipe ou junto aos seus filhos e que isso é percebido. Muito mais do que a gente imagina. E talvez até mais do que a gente gostaria, mas é percebido, com certeza. E eles seguem o que a gente faz. Então, se um líder começa a falar, sei lá, uma pessoa rigorosa com horário, e você, como líder, você não chega no horário, o teu liderado não adianta você ser rigoroso com ele, porque ele vai seguir o que você faz, não o que você fala. Sim, mas voltando para a felicidade, né? Eu vou falar, o Vinícius de Moraes tinha uma frase que isso é interessante, o seguinte, na minha obra sobre erro, eu pesquisei muito sobre as instituições, é o seguinte, a arte chega a soluções muito antes da ciência, porque a ciência tem que provar, a arte não. Então, por exemplo, o Vinícius de Moraes já falava nos anos 60, também no Samba da Bênção, que a vida é arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Eu, parafraseando ele, mudei a vida para a felicidade. A felicidade é arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Ou seja, se você não se aceita, tem vergonha de si, está sempre fugindo de si, você jamais vai ter felicidade. Então a felicidade não é uma coisa que se busca lá longe. A felicidade é uma coisa que se encontra aqui, desde que eu pare de fugir, que eu me aceite, inclusive com as minhas imperfeições. Isso não quer dizer se conformar, se diminuir, não, mas eu preciso entender as minhas fragilidades e me aceitar. Então a felicidade é a arte do encontro. Mais uma frase importante, o Tom Jobim na música Wave, ele fala assim, é impossível ser feliz sozinho. Não é que é impossível ser feliz estando só, é impossível estar feliz sem compartilhar a felicidade.
essa é a questão da genialidade do artista. Não sei o que você pensa sobre isso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou trazer aqui 2 dicas de um dos maiores especialistas em felicidade no mundo, que tem tudo a ver com o que você falou agora, que é o Dr. Tal Ben-Shahar, né? Que é um psicólogo, professor de Harvard, que hoje ele tem um instituto, uma universidade de felicidade, vamos dizer assim. E ele fala o seguinte, na verdade é muito mais simples do que a gente imagina. E entre os 5 pilares, 2 deles que eu queria ressaltar aqui. Um deles é a gente se aceitar enquanto ser humano. E enquanto ser humano, a gente é factível de erro. E a gente não pode se martirizar por isso. A gente tem que o quê? A gente errou, a gente aprendeu alguma lição com aquilo e a gente não vai cometer esse erro novamente. Né? Então a gente tem que se aceitar, porque senão a gente fica se martirizando. Vamos passar para frente, aconteceu já, vamos olhar para frente. A segunda coisa que ele fala muito é sobre o relacionamento entre as pessoas, que são relacionamentos de verdade. Que hoje em dia, os relacionamentos eles estão muito dentro das redes sociais, o que é muito ruim, a gente sabe. Então, quem hoje ainda liga para dar parabéns? Não tem um valor diferente quando é nosso aniversário, alguém liga para a gente para dar parabéns, do que alguém manda uma mensagem de WhatsApp. É diferente. Antigamente, a nossa geração ligava, não existia smartphone, não existia celular quando a gente era adolescente. Então as pessoas ligavam, as pessoas estavam mais próximas. Então a minha preocupação hoje até com as redes sociais é que ela distancia um pouco, não vou entrar no assunto rede social, porque eu sei que ele daria um papo, é muito complexo, mas assim, as pessoas não perderem o laço afetivo e o laço quase que a tangibilidade, né? O touch. Exatamente. Como é que a gente produz ocitocina depois que a gente cresce? Uma das maiores formas de se produzir ocitocina é abraçando de verdade, né? Que é lá a droga da felicidade, enfim. O Paul Ekman fala muito disso, né? Sobre a ocitocina, tem vários estudos aí. Então, é muito verdadeiro isso. O que a gente precisa? A gente precisa exercitar isso, o relacionamento, manter. E um outro ponto muito interessante da felicidade que eu falo muito, que o senhor falou também, que é o aqui e o agora, a gente projeta a felicidade e ela vira um alvo em movimento. Então, assim, entrei na faculdade. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu primeiro estágio. Aí você entra no primeiro estágio. Não, vou ser feliz quando eu for contratado. Aí, não, daí você é contratado. Vou ser feliz quando eu for promovido. E você não vive aquele momento de agora. E você nunca chega lá, porque quando você chega, você não consegue, cheguei, curtir aquele momento, né? Compartilhar aquele momento com as pessoas que a gente gosta. As pessoas entendem muitas vezes que felicidade é chegar numa estação de trem no fim da viagem. E a felicidade está na jornada. Da viagem. Essa eu aprendi com um senhor que foi meu sogro, morreu aos 103 anos, que era um sábio. Ele aos 101 anos falava assim, quando eu ficar velho, eu quero mudar para Ubatuba. Que sensacional.